Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai falar em relação ao ciclo do Bitcoin, principalmente ver em relação à teoria dos ciclos estendidos. Será que nós estamos vivendo algo normal? Será que nós estamos onde nós deveríamos estar? E principalmente, quando a gente pode ter o topo final desse ciclo de alta? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo seguinte por lá. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. Temos lives exclusivas para os membros todas as semanas, entre outros benefícios. Não dá mole, o link tá aqui na descrição. Mas vamos começar então, porque hoje a gente vai fazer um estudo dos ciclos do Bitcoin, justamente para você tentar entender o que está acontecendo. Será que é normal o movimento que a gente está vendo agora? Será que é normal a gente não ter visto ainda o topo final do Bitcoin? Será que é normal e plausível que a gente, pelo estudo de ciclos, ainda veja um topo do Bitcoin nesse ciclo de alta, e principalmente quando ele poderia se apresentar em relação, se a gente olhar o passado e tentar transpor por presente? Então vamos lá, porque aqui a gente tem então o gráfico do Bitcoin, o gráfico semanal do Bitcoin. Não se apeguem muito ao preço que está aparecendo aqui, porque esse gráfico é um pouco atrasado, porque ele tem uma amostragem, ele tem um tempo aí de amostra do passado maior, por isso eu estou usando ele. Então vamos lá, aqui essas três linhas azuis são os halvings. E eu utilizo o halving para contar o início de um ciclo, para ter uma referência ali de ciclo, porque o halving para mim é o evento mais importante que acontece no Bitcoin, e os ciclos de altas são tão bem definidos historicamente, justamente por causa do halving, porque é ele que gera o choque de oferta. A gente tem uma demanda crescente e da noite para o dia o halving corta 50% da recompensa por bloco minerado. Isso acaba causando um choque na oferta. Então vamos lá. A gente teve então o primeiro halving aqui em novembro de 2012, o segundo em julho de 2016 e o terceiro e último no ano passado, em maio de 2020. Mas o que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte: se a gente pegar aqui o primeiro halving, ele foi em novembro de 2012 e o topo foi aqui em novembro de 2013. Então a gente teve 12 meses aqui, vamos anotar isso, a gente teve 12 meses em relação ao primeiro halving do primeiro topo. Então foi o tempo que demorou do primeiro halving para o primeiro topo se formar, foram 12 meses. O segundo, a gente teve então o halving em julho de 2016 e o topo final foi em dezembro de 2017. Ou seja, nós tivemos aqui 17 meses do halving ao topo, então do halving de 2016 para formar o topo de 2017. Então vou botar aqui 17, porque demoraram 17 meses, e a gente começa já a conseguir tirar as primeiras conclusões em relação a isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Então o terceiro a gente teve aqui em maio de 2020, e até o momento, ou seja, de maio de 2020 até o dia de hoje, o mês de dezembro, nós tivemos então 19 meses, que eu vou anotar aqui até o momento, mas lembrando, não até o topo do Bitcoin, até o topo. Se a gente for pegar o último topo, que foi em novembro, nós teríamos 18 meses, mas eu vou botar aqui 19 para contar até o dia de hoje, e vocês já vão entender a minha linha de raciocínio. Então a gente teve do primeiro halving para o primeiro topo 12 meses, do segundo halving para o segundo topo 17, e até o momento 19 meses se passaram até o último halving que a gente teve. Agora eu quero que vocês notem, então, claramente um espaçamento entre os topos, ou seja, cada vez mais nós temos topos mais longos um do outro. Ou seja, isso aqui se dá pela teoria dos ciclos estendidos, que é muito simples de entender. Porque aqui, nesse primeiro halving, a gente teve aqui um choque de oferta de 50 bitcoins para 25 bitcoins. Aqui a gente teve um choque de 25 bitcoins para 12,5 bitcoins. E aqui a gente teve um choque de 12,5 bitcoins para 6,25 bitcoins. Então, desculpa que minhas letras, vocês veem que eu não tenho muita habilidade, mas o importante que vocês notem é que a gente teve então aqui um choque de oferta. Eu vou anotar aqui o choque de oferta em relação ao corte do Bitcoin. Por quê? Se a gente então teve aqui de 50 para 25 corte, de quanto foi o corte do Bitcoin nesse momento? Foi de 25, certo? A gente cortou 50%, então vamos anotar aqui 25, porque o primeiro choque, então, a gente cortou de 50 recompensa para 25. Então tem aqui 25 em relação ao corte. O segundo corte foi 25 para 12,5. Então vamos anotar aqui 12,5, que foi o corte. E o terceiro foi de 12,5 para 6,25. Então vamos anotar aqui 6,25.
que foi o terceiro corte. E agora vocês começam a entender em relação à teoria dos ciclos estendidos. Por quê? Vamos lá. Se a gente teve aqui um choque de 25 no corte da oferta, isso aqui vai ter um impacto maior no choque de oferta, ele vai acontecer de forma mais rápida do que o choque de 12,5. Por quê? Porque apesar dos dois terem sido cortes de 50%, ou seja, no primeiro de 50 para 25 e no segundo de 25 para 12,5, os dois são 50%. Mas em termos de quantidade, a gente tem um impacto maior no primeiro do que no segundo, porque no primeiro a gente cortou 25 e no segundo a gente cortou 12,5, embora os dois sejam 50%. Então é normal, na minha visão, que esse topo aqui seja mais rápido do que esse topo aqui, porque aqui a gente teve um impacto maior no corte, a gente teve mais agressividade em retirada de oferta do mercado, então isso aqui vai causar um impacto mais rápido nos preços. Por isso, para mim, se dá a teoria dos ciclos estendidos. Cada vez mais a gente tem então o que? Apesar do corte ser sempre 50% no halving, cada vez mais o corte quantitativo é menor. Por exemplo, no próximo, em 2024, a gente vai cortar aqui de 6,25 para 3,125. Ou seja, vai ser um corte de apenas 3,25. Se você for comparar aqui com os outros, começa a ser expressivamente, em termos de quantidade, menor. Então, por isso, na minha opinião, a teoria dos ciclos estendidos ela é válida, porque o halving, em termos de quantidade, ele sempre vai cortar menos com o passar dos halvings. Então, os primeiros halvings a gente vai sentir de forma mais rápida e mais agressiva porque o corte era maior. Agora vamos lá. A gente teve aqui o primeiro topo do Bitcoin em 12 meses depois do halving e o segundo de 17 meses depois do halving. A gente teve aqui um aumento de 5 meses do primeiro ciclo para o segundo ciclo em relação à distância do halving para o topo. Se a gente fosse transpor isso de forma simples, pegando 5 meses, isso aqui daria 22. A gente teria então o próximo halving em 22, ou seja, a distância do halving para o topo, a distância do halving do ano passado para o próximo topo em 22 meses, porque aqui eu estou fazendo uma matemática simples de se demorou 5 a mais aqui, vai demorar 5 a mais aqui. 22 meses daria 3 meses para frente, daria em março. Casa muito bem com o tapering que é esperado pelos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, né, estarem ali desacelerando a economia. Eles projetam isso para março, começam a aumentar a taxa de juros em março, então começa a casar muito bem com um possível cenário, se a gente transpor aqui de forma simples, de que o próximo topo viria então no 22º mês após o halving, isso daria março do ano que vem. Só que existe um outro cenário também, que é o seguinte, a gente teve aqui um corte de 12,5, ou seja, cada 12,5 a menos representaram 5 meses de ciclo alongado. Cada 12,5 bitcoins por bloco a menos representaram 5 meses de alongamento. Aqui a gente não teve um corte de 12,5, a gente teve um corte de 6,25. Ou seja, isso vai ser sentido igualmente ainda menor o impacto de forma mais rápida do que foi esse primeiro. Então, eu não me surpreenderia se a gente visse mais ou menos o dobro do tempo que esse se alongou desse, que o ciclo 2 se alongou desse, porque é uma coisa muito lógica. Se você cortou 12,5 e isso representou 5 meses a mais de ciclo, se você cortar 6,25, você alongaria mais ou menos o dobro, porque o seu corte seria a metade. Então eu não me surpreenderia caso isso aqui, esse 17, ele aumentasse em 10, ou seja, 27. E da onde eu tirei mais uma vez esse 10? Porque se desse para desse a gente demorou 5, como esse aqui, o corte 6,25 foi metade de 12,5, então a gente tem o dobro de tempo para se dar o último topo, o topo final. Então, se desse aqui se alongou em 5, esse aqui se alongaria em 10, e por isso a gente tem aqui 27. Ou seja, um ciclo de 27 meses, a gente já está falando aí do segundo trimestre, mais ou menos, quase do ano que vem. E eu vejo isso como um cenário possível. Inclusive, alguns analistas que estudam profundamente os ciclos do Bitcoin dizem até que pode se estender para o primeiro trimestre de 2024. Aqui a gente fez um raciocínio muito simples e lógico para tentar, então, ver
quando possivelmente poderíamos ver um topo do Bitcoin. Eu acho muito plausível, se a gente for somar com a situação externa que a gente está vivendo no mundo, que a gente ache por ali em março, abril, seria muito lógico, na verdade, porque casaria aqui com uma média simples de simplesmente aumentar o que aumentou nesse. Então, se do primeiro para o segundo aumentou 5, do segundo para o terceiro também vai aumentar 5, isso daria 22 meses, isso daria em março do ano que vem. Então, juntamente com isso, a gente teria também todo o cenário econômico que a gente sabe que vai começar a desacelerar a partir de março. Eu vejo isso como um cenário possível, porém seria mais lógico e racional, na minha visão, que em termos de alongamento, o terceiro ciclo se alongasse proporcionalmente mais que o segundo, porque o impacto aqui é menor. Então, o impacto que é menor, o impacto, já que o corte foi menor, esse corte ele tem que ser sentido de forma mais lenta e não tão rápida quanto foi o segundo. De qualquer forma, o que você já consegue entender é que o que a gente está vivendo é totalmente normal. A gente está aonde nós deveríamos estar em relação ao ciclo do Bitcoin e principalmente a teoria do 4-year cycles, que é justamente o que Plan B levantou e muita gente acreditou que a gente veria um topo final em dezembro desse ano, que a gente veria um Bitcoin possivelmente a 150 mil dólares a dezembro desse ano, que a gente veria um Bitcoin a 100 mil dólares em novembro do último mês. Essa teoria, para mim, ela foi uma teoria válida, mas ela é uma teoria que não leva em conta justamente o impacto que o halving causa no Bitcoin, que é sempre menor, ou seja, em termos de quantidade, o impacto vai ser sempre menor. Então, sim, eu acho que a teoria do 4-year cycles, ela cada vez menos vai se mostrar efetiva, porém isso não exclui os ciclos tão bem definidos que o Bitcoin tem, porque a gente sempre vai ter o halving e, na minha opinião, a fase de expansão do Bitcoin, a fase dos grandes ciclos de alta, elas sempre vão ser sentidas posterior ao halving. É óbvio que cada vez mais a gente vai ter um alongamento de quando sentir isso, mas o grande marco pro início de um ciclo de alta, na minha opinião, pelo menos pelos próximos anos, pelos próximos halvings, vai ser justamente o evento halving. Então vamos ficar de olho. Eu acho muito possível e plausível que a gente veja um topo final do Bitcoin somente no ano que vem e, obviamente, aliado com os modelos de ciclo que estão na minha playlist de ciclos do Bitcoin e os dados on-chain, todos eles me mostram, tirando confluência entre todos, que a gente não viveu ainda o topo final desse ciclo de alta. Caso 69 mil dólares tenha sido o topo do Bitcoin, a gente teria aqui uma distância do halving ao topo de 18 meses. Então daria um mês somente a mais do que esse topo aqui, se a gente for contar do halving ao topo. Isso é muito pouco de alongamento em relação a esse topo aqui, já que o corte do halving teve muito menos impacto do que esse corte aqui. E principalmente também, historicamente, topos do Bitcoin nunca foram formados dessa forma. Nunca a gente teve aí 3 meses de topo local, mas algumas semanas aqui depois de topo final. Historicamente, os topos nunca são assim. A gente tem o chamado blow-up top, que o Bitcoin te dá ali poucos dias para você realizar no topo. Se não realizou, a festa acabou. Fim de festa. Então, historicamente, sempre foi assim. Eu acredito que isso não vai acontecer. Isso aqui, para mim, é claramente uma zona de acumulação do Bitcoin, em que ele está se preparando para ir fazer o seu topo final de ciclo de alta. É óbvio que a curto prazo isso é dolorido, a curto prazo as pessoas ficam descrentes, ficam com medo, não conseguem acreditar, acham que o mundo vai acabar, mas isso é normal, afinal de contas não dá para todo mundo no mercado ter a mesma opinião, porque para toda compra precisa ter uma venda e vice-versa, as pessoas precisam ter opiniões diversas e divergentes para a gente conseguir ter a dinâmica de preço em qualquer ativo. Então o estudo de hoje foi esse. Eu não me surpreenderia que a gente começasse a esboçar um topo de Bitcoin em março, abril, pois, na minha opinião, é muito possível que a gente veja somente no último trimestre de 2022 um topo final do Bitcoin, e até lá a gente vai ter uma dinâmica de acumulação mais ou menos como a gente acabou vivendo esse ano. Porque se você for reparar esse ano foi um grande ano de acumulação. É óbvio que de 60 para 30 mil dólares aqui é uma queda expressiva, mas olha no macro aqui. Se você olhar no macro aqui, a gente tem aqui claramente uma faixa aqui de acumulação. Foi um ano aqui lateral, se a gente pegar aqui um ano que o Bitcoin está lateralizando aqui 2021 e na verdade a grande corrida do Bitcoin foi feita aqui em 2020, outubro, novembro e dezembro. Então vamos aguardar os próximos capítulos, mas o Bitcoin, na minha opinião, ele está fazendo algo totalmente normal, totalmente plausível, totalmente compreensível em relação à teoria dos ciclos estendidos. Então a gente está exatamente onde deveria estar e no ano que vem
a gente pode ter sim, na minha opinião, o topo final desse ciclo de alta. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, ativa a notificação. Não deixe de conferir os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. E também, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro. Nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.